O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre a licença paternidade. Os ministros analisam se a omissão do Congresso Nacional em não regulamentar o direito ao benefício. Amanda Mustafa traz as informações. O julgamento é o terceiro item da pauta do plenário, que tem início às 14h. A ação foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e pede que o Supremo declare a omissão do Congresso Nacional na regulamentação da licença paternidade. Segundo a Confederação, desde 1988, vem sendo aplicada a licença de 5 dias, prevista no ato das disposições constitucionais transitórias. Outras organizações que se apresentaram no processo, como Amigos da Corte, argumentaram que a licença paternidade menor prejudica o acesso das crianças à figura paterna e contribui para o preconceito contra a mulher no mercado de trabalho. A ação começou a ser julgada no plenário virtual e recebeu destaque do ministro Luiz Roberto Barroso para julgamento aqui no plenário. O ministro votou no sentido de que o Congresso Nacional tenha um prazo de 18 meses para regulamentar a licença paternidade. Caso isso não seja cumprido, que o benefício seja equiparado à licença maternidade, que tem duração de 120 dias, conforme a CLT, e é paga pelo empregador. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o mestre em Direito e Políticas Públicas, Odilon Schweres Burté, que também é autor do livro Dá Licença, Sou Pai. Antes de mais nada, muito boa tarde pela presença conosco aqui, doutor, para que falemos a respeito desse assunto. Então, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Pode Nós, da sociedade civil, como membro da Coalizão pela Licença Paternidade, estamos muito ansiosos para que se conclua esse julgamento, para que a gente possa ter uma janela de oportunidades para discutir esse assunto onde ele deveria estar sendo discutido, que é dentro do Congresso Nacional. Doutor, o assunto ele está sob júdice, mas na verdade uma etapa já foi cumprida, ou seja, a existência da licença paternidade do ponto de vista legal já é uma realidade, ou seja, o que o Supremo vai decidir hoje é a questão relativa à regulamentação que não estaria sendo feita pelo Congresso Nacional. Por isso eu gostaria de lhe perguntar o que é que ali está prevendo no momento sobre esse benefício. O que nós temos hoje, antes da Constituição de 88, nós tínhamos um dia apenas, que era um dia burocrático para o pai poder registrar o seu filho. Na Constituição de 88 foi previsto que o pai teria direito a uma licença paternidade que seria regulamentada posteriormente pelo Congresso. Passado 35 anos, o Congresso ainda não regulamentou o tema. E por isso nós da sociedade tivemos que bater na porta do STF para que ele declare a omissão do Congresso e determine que o Congresso faça o que já deveria ter feito há muito tempo. Doutor João já tocou num ponto interessante, a diferença entre o que existia antes e o que está na expectativa de aplicação a partir de uma eventual regulamentação, aliás, que é necessária. O pai ele teria um tempo muito curto a partir do nascimento da criança para poder usufruir e gerar o devido cuidado a esse nascituro. Perfeito. Então, como o Constituinte não estabeleceu um prazo e nos atos transitórios ficou definido que seria apenas 5 dias, e vejam bem, são 5 dias corridos, então não são nem 5 dias úteis. Se teu filho nascer antes do carnaval, por exemplo, antes da quarta-feira de cinza, tu já tem que voltar a trabalhar. E esse período, comprovadamente, ele não é suficiente para que o pai se adeque ou se acostume com a nova rotina criada na casa com a chegada desse novo membro. Então, o pai ele acaba não se colocando no papel de cuidador principal. Poucos pais dão banho, trocam fralda, dão comida, lavam roupas, porque o pai, antes mesmo, muitas vezes, do leite descer, ou muitas vezes antes mesmo da mãe sair do hospital, o pai já tem que retornar ao trabalho, vai ficar lá suas 10, 12 horas fora de casa e já chega à noite e aí acaba ficando naquele papel horrível de ajudante da mãe, como se ele não fosse um corresponsável em pé de igualdade. O que é essa regulamentação? O que é necessário fazer para a efetividade da lei?
Já existe um grupo de parlamentares sensíveis ao tema, né? Esse grupo, ele criou um grupo de trabalho onde nós da sociedade civil participamos e esse grupo vai apresentar amanhã o relatório final do GT. A gente tem uma expectativa de que esse relatório venha com uma licença estendida para no mínimo 30 dias e que essa licença seja progressiva com o passar do tempo. Então, o que a gente tem que esperar até amanhã, a apresentação do relatório final, e esse relatório vai gerar um projeto de lei que vai ser apresentado no começo do próximo ano legislativo por um grupo de deputados que é sensível ao tema. Alguém poderia dizer que a função da maternidade seria mais importante e que isso vai gerar um trabalho a mais para o pai. É uma visão, na verdade, superada. Na verdade, estamos falando de um direito também do pai de participação nesse processo. Todos saem ganhando, inclusive a sociedade. Exatamente. Eu ainda vou mais à frente. Esse não é só um direito do pai. Na verdade, é um direito da criança de ser cuidado, que recai exclusivamente sobre os ombros da mãe. Então, por isso, pela mãe ficar como principal cuidadora, ela acaba sendo preterida no mercado de trabalho e ela acaba também fazendo a maior parte do trabalho não remunerado dentro do lar. As mulheres trabalham muito mais nesse trabalho não remunerado do que os homens, em decorrência disso. Então, uma das formas que o Estado tem como política pública para diminuir a desigualdade de gênero é uma licença paternidade estendida. Porque quando o pai se envolve nos primeiros dias nos cuidados com o filho, ele se coloca nesse papel de cuidador e ele se mantém nesse papel pela vida inteira. Então ele vai mais no colégio, ele vai levar o filho para a creche, ele vai trocar fralda, fazer comida, ele vai se colocar em pé de igualdade com a mãe nos cuidados dos filhos. O direito comparado é uma realidade e em um mundo globalizado isso é mais forte ainda. Como estão outros países em relação a essa questão? Dos países membros da Organização Internacional do Trabalho que forneceram os dados para a pesquisa, mostrou que 40% dos países já avançaram as suas licenças. E aí cada país criou uma política pública de uma forma. Alguns países, eles criaram uma licença parental como um período posterior à licença maternidade e paternidade. Outros países extinguiram as licenças maternidade e paternidade e criaram simplesmente uma licença parental, de gênero neutro, que o casal escolhe quem vai gozar e quando vai gozar da licença. E a Espanha, recentemente, foi a mais progressista e igualou as duas licenças. Hoje, na Espanha, tanto mãe quanto pai têm 120 dias. E em todos esses países a gente vê os homens se envolverem mais, ressignificarem a sua masculinidade, passarem a se ver como um cuidador não só da criança, mas como um cuidador da casa, como um cuidador de si mesmo, se colocando menos em risco e criando um vínculo com o filho que perdura pela vida inteira. As crianças, elas apresentam melhor desempenho intelectual, melhor desempenho social, começam a falar antes. Então, existe uma série de benefícios para todo mundo, inclusive para a família. É comprovado que pais que tiram licença estendida, os casais separam menos, por exemplo. Então, assim, é uma política pública que o Estado pode implementar, o custo não é alto, só que a gente precisa quebrar essa barreira cultural do papel simbólico do homem como provedor e da mulher como cuidadora. Esse é o papel que o Estado tem e pode fazer para a gente quebrar essa barreira e transformar, criar uma transformação no país daqui para frente. Doutor, muito obrigado pela participação. Só, inclusive, lembrando para o telespectador e para o doutor também que vai acompanhar o julgamento, ele está na pauta da sessão de hoje e que nós vamos acompanhar aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário, enquanto marcado logo mais às 2h. Muito obrigado pela participação, doutor, e vamos acompanhar essa votação. Obrigado. Se eu pudesse só falar mais uma coisinha, senhor, participe do nosso movimento. 5 dias é pouco, 5 dias é menos do que o carnaval. O movimento está na nossa plataforma, Coalizão Licença Paternidade. Seja um membro e apoie o nosso movimento. A gente precisa do movimento da sociedade para impulsionar o STF a concluir esse julgamento e o Congresso a regulamentar o tema. 2h hoje. Doutor, muito obrigado mais uma vez.